Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Mais uma edição do Clubecast, edição Membro Prêmio. Esse é o espaço dedicado a convidar profissionais e empreendedores de sucesso para dialogarem sobre a sua atuação no mercado, e dessa vez o papo vai ser sobre a gestão do mercado de hotelaria. Então seja muito bem-vindo, André Loyola. Você que é gestor hoteleiro do Intercity, que está localizado, muito bem localizado aqui na região portuária. Seja muito bem-vindo ao Clubecast de hoje. Muito obrigado. Prazer estar aqui. Hoje você é membro prêmio da comunidade. Esse é um espaço que a gente sempre introduz como dedicado ao membro prêmio que é um empreendedor de sucesso ou que trabalha de fato, tem uma área de atuação de diferentes ramos. A gente já consegue hoje abordar sobre empreendedorismo em diferentes áreas de atuação. E você é do ramo de hotelaria. Há quanto tempo você trabalha com isso? Na hotelaria eu estou há 18 anos. 18 anos. Fazendo 18 anos esse ano. E você hoje está à frente da gerência, você é gerente geral do Intercity do Porto Maravilha, mais ou menos há quanto tempo? Fez 2 anos essa semana. E o hotel, a gente sabe que o hotel aqui na região portuária, ele já existia há muito tempo. Isso. Mas houve por um tempo ele ficou desativado e teve uma reabertura. Por que de fato fechou esse hotel e reabriu agora mais recente, em 2022? O hotel ele começou com uma outra bandeira, uma bandeira internacional, com a promessa da zona portuária que teve em 2014 para 2016. Certo. E essa promessa acabou demorando um pouco mais, vindo a acontecer de fato agora. E o hotel virou Intercity nesse meio do caminho. Em 2019 e 2020, com a questão da crise na zona portuária, do que não tinha saído, e a pandemia, os investidores optaram que era melhor encerrar as operações naquele momento e voltar quando fosse um momento mais propício. Certo, agora no caso do ano de 2022, né? Exatamente. E nessa reabertura, de entender o melhor momento para reabrir, reativar essas atividades, né? Realinhar essas atividades que ficaram paralisadas do hotel. Ao longo desses últimos 2 anos, a gente está em 2024, praticamente em 2025. E você entrou na atuação nessa reabertura, né? O que você sente que mudou aqui na zona portuária no teor de hotelaria, né? Na questão de hotelaria, mas principalmente no turismo dessa região? Não só de habitar essa região, trazer as empresas atuantes, mas de transformar isso como um potencial de turismo mesmo. Principalmente o que mudou foi a revitalização da zona portuária, que já vem acontecendo há alguns anos, mas agora aconteceu de fato. E os empreendimentos imobiliários trazem muita gente nova e trazem uma visibilidade muito grande. Certo. O próprio turista começa a olhar a zona portuária pensando assim, olha, fica do lado do Maracanã. Os dias hoje que o hotel enche com o maior número de turistas, na parte de lazer, é quando tem jogo no Maracanã, porque a gente está muito próximo ao Maracanã. A gente está próximo ao Museu da Manhã, ao Aquarrio, à Roda Gigante, ao CCBB. Então as pessoas começaram a entender que existe um outro Rio de Janeiro que não é só praia. E as pessoas que ficam no entorno da cidade, dentro do estado, mas no entorno da cidade, também estão procurando algum lugar que seja com mais hospedagem, que tenha uma qualidade boa, mas que você não precisa pagar pelo preço de estar na praia se a pessoa não quer a praia. E é muito mais custoso, né? Porque, exatamente. Assim, o turismo voltado para a questão da zona sul do Rio de Janeiro é muito mais caro, se você for ver, exatamente, do que mais para o centro do Rio. Ainda que aqui ainda é uma região que ainda está em revitalização, ainda está um processo de expansão aqui da zona portuária, mas está mudando o formato e a forma que as pessoas enxergam o centro do Rio de Janeiro hoje. Exato, e não só o centro. A gente está hoje a 20 minutos do Cristo. A gente está a 15 minutos do Maracanã. A gente está a 20 minutos de Niterói, sem trânsito da ponte. Então a gente está realmente central. Santa Teresa tem uma subida ao lado. A gente está do lado do São Bódromo. No Carnaval a gente fica, essa área toda ferve muito. Então são áreas, é uma área que as pessoas estão falando assim, pera, acho que é legal ficar ali. Acho que vale a pena ficar ali. É um outro olhar para o mesmo, exatamente, né? Exatamente. Quando você assume nesse período de reabertura do hotel, existe uma nova abordagem que está sendo feita, e até acho que falar um pouco do que pretende vir a ser feito, principalmente tendo em vista que isso aqui já está sendo habitado. A gente tem vários prédios sendo construídos pela Cury, que é majoritariamente esses conjuntos aqui habitacionais, né, de domínio da Cury. E essa questão da revitalização do porto voltada para residência também vai ser voltada para turismo, como já acontece, como o Aquarrio, como com a Upstar, várias ações que estão sendo feitas dos museus da região. Mas o que o Intercity hoje entende de abordagem com esse público para trazer cada vez mais pessoas e atrair o turismo para cá? O primeiro ano foi um ano de reabertura, então a gente trabalhou com o público, a gente foi entender o mercado local. Certo. E a gente entendeu que tem 3 grandes pilares na zona portuária.
tem o pilar do petróleo, dos navios, das offshore, das petroleiras. Esse sempre vai ser, porque é uma zona portuária. Tem o pilar da questão do esporte, que a gente tem meia maratonas, corridas, triatlons, bicicleta, que passam por aqui. E do Maracanã em si. Os grandes shows também são nos estádios. E a gente está trabalhando um pilar muito forte, que é a diversidade, que é apoiar as comunidades do entorno. Então, a gente tem um projeto hoje com mulheres grávidas da Providência, a gente tem um projeto de diversidade. Então, vocês têm essa pegada social, local, Exatamente, porque se a comunidade local compra a ideia, ela apoia qualquer projeto que a gente fizer. E, inclusive, de gastronomia. Hoje, a gente tem um restaurante aberto ao público, que a gente levou um ano quietinho, sem falar muito, para deixar tudo alinhado. A gente trouxe um chefe de cozinha novo, a gente trouxe um gestor de alimentos e bebidas novo. E agora, esse ano, há uns 3 meses, a gente começou um trabalho junto com vocês, inclusive, de divulgação do restaurante. E hoje eu acabei de sair de lá e tinha mais de 40 pessoas almoçando, do entorno. Então, trazer o local para dentro. É muito mais barato você trazer quem já está próximo de você para dentro do hotel do que você ficar pulverizando isso para a Barra da Tijuca, para eventos no Rio Centro, que são muito distantes. Então, o pilar gira sempre em torno do entorno. Entendi. Então, aproximar, essa foi uma estratégia que vocês viram que vem dando certo, por exemplo, como você disse, e muito provavelmente isso vai continuar acontecendo justamente porque muita gente vai vir morar no Porto Maravilha. Exato. Né? Mas essa estratégia de aproximar a comunidade local com algumas ações dentro do hotel que não necessariamente seja uma própria hospedagem, como você mesmo pontuou, a questão do uso do restaurante, para que as pessoas conheçam a marca Intercity aqui na região. Exato. E quando a gente para pensar, as pessoas que trabalham na zona portuária provavelmente não conhecem tudo que tem na zona portuária. Porque chegam de VLT, metrô, carro, trabalham o dia inteiro, saem cansadas e vão embora para casa. Então, a gente tem feito parceria junto com o Aquario, de oferecer ingressos do aquário para quem está hospedado por um valor promocional. A gente fez um trabalho agora com o edifício aqui do Cais do Porto, onde todos os funcionários têm 20% de desconto no restaurante. A gente vai abrir um rooftop em novembro, que vai ter happy hour justamente no horário de saída do trabalho. Para quem não quiser... Isso vai movimentar a região, né? A quantidade de empresa que não tem aqui. E quem não quer ficar no trânsito para ir para casa, ou quem não quer ficar no metrô lotado, espera uma horinha, toma uma cerveja, um drink, vê o pôr do sol da cobertura. Nossa, maravilhoso. Então, a gente está fazendo todo esse trabalho da comunidade. A gente pensa num projeto para o futuro, em trazer os moradores para passarem o dia no hotel, de alguma forma, que sejam bem controlada, porque é muita gente. Sim. Mas, então, tudo gira em torno do local. Porque quem compra o hotel de fora, já compra. Quem precisa viajar para estar no centro do Rio, já procura. A gente já conseguiu consolidar a marca. Então, agora já é uma realidade. Já é uma realidade. Hoje a gente passa com uma ocupação de quase 100% de terça a sexta. Nossa, sexta-feira esvazia um pouco, segunda-feira demora um pouco mais para encher. Não com a necessidade de grandes eventos, acho que é isso, né? Exato. O hotel consegue ter uma funcionalidade de você conseguir fechar grande parte das acomodações dentro de uma semana que não tenha grandes eventos acontecendo na cidade, para você não ficar refém disso sempre. Exato. Né? E grande evento, uma curiosidade do turismo no Rio de Janeiro é que todo mundo acha que a gente é uma cidade de lazer, de turística, e a gente não é. O turismo representa entre 35% e 40% do movimento de turistas na cidade. O restante todo são de executivos a negócio. Então, a gente já está numa área executiva de negócio. Exato. Então, a gente já tem essa facilidade. A gente hoje tem mais, talvez, 3 players ao nosso redor. Então, a gente tem muito mais demanda do que oferta de quarto de hotel. Então, esse trabalho está feito. O que a gente precisa agora é trazer as pessoas de outro nicho. Pessoas que vão ficar mais no hotel, que vão ficar mais na zona portuária, que vão consumir mais os produtos do hotel. Então, a gente começou a fazer essa abordagem com a equipe de vendas. Solidifica o que já existe e eu, junto com a equipe local, a gente começa a fazer esse trabalho de trazer vocês para dentro do hotel, para entender, olha, somos um hotel, mas a gente está aberto ao público. Café da manhã, almoço, jantar, a gente já tem um bar no 4º andar. Pode vir. A gente é um hotel. Outros serviços, né? Até para aproximar isso, você falou do rooftop, com certeza vai bombar, porque aqui no Porto Maravilha, o happy hour a gente sai daqui para a Zona Sul. Ou isso. Vai ali tem o Bar do Molejão, no Morro do Pinto, enfim. Mas dificilmente você tem opções de restaurantes, algum lugar que tenha uma sofisticação de um hotel aqui na zona portuária. Exato, é uma coisa mais calma também, né? Exatamente. Porque eu adoro o Bar do Molejão, eu adoro o Bar do Omar,
Mas tem vezes que você quer sentar, bater um papo, tomar 2 cervejas e ir para casa. Exatamente. É difícil ter essa proposta aqui no Porto. Claro que as coisas estão mudando, até porque isso aqui está se tornando um bairro, né? Tá com cara de bairro, não mais aquela coisa empresarial. Então, Santo Cristo, aqui a zona portuária em si, está se formando um bairro de fato. Não só residencial, das empresas também, porque sempre foi, né? O Porto do Rio sempre foi visto como uma zona só portuária, de petróleo e gás, questão de exportação e ponto final. Agora a Cury está trazendo, por exemplo, muita gente para habitar e tornar com mais cara de bairro. Mas ainda assim você falou de um ponto de que muita gente vem para cá para os eventos corporativos, né? E por ser uma localidade com muita empresa, vocês sentem que grande parte do público que vocês atendem hoje talvez seja em razão dos grandes eventos que mobilizam aqui a cidade? Mas sem dúvida, grandes eventos. Eu sou conselheiro do Visit Rio também. E o trabalho do Visit é fomentar grandes eventos para a cidade. E o que a gente vê é o seguinte, os meses que tem eventos, a cidade, economicamente falando, cresce exponencialmente. O próprio show da Madonna foi um final de semana. E foi o mês que teve o maior crescimento no primeiro semestre. Então, a gente teve, esse mês, a gente teve o Rio Innovation Week. A demanda que a gente teve no hotel não acomodou nem no entorno todo. Eles já foram para o Santos Dumont, Glória, Lapa, porque já não tem essa demanda. A gente vai ter, depois do Rock in Rio, a gente vai ter o Rio Wine Gas, que agora mudou de nome, e a gente está lotado. Vai ter o Mundial de Labière no início de outubro, que é outro evento que sempre foi na zona portuária, a gente também já está lotado. Então a gente vê que não só a gente já enche, como a gente já enche com antecedência. Até o próprio Rock the Mountain, que fica em Itaipava, a gente tem uma demanda enorme aqui, porque a produção não fica em Itaipava. A produção fica no Rio. E a gente é o hotel mais próximo da estrada para chegar em Itaipava. Então, vocês consolidaram, de fato, para ter uma demanda que antecede os eventos. Exato. Porque tem muito hotel que só vai vir a se consolidar depois de 5 anos para se tornar uma referência local, e aí acaba que tem acomodação ainda aberta na semana do evento. Sim. Isso não é mais a realidade do Intercity, por exemplo. Não, mas eu acho que a grande vantagem é porque a Intercity é uma rede muito sólida. E ela tem um nome muito sólido. Quando você pensa em Intercity, você pensa exatamente o que você vai receber em cada hotel. Você sabe que são hotéis confortáveis, são hotéis modernos, que são hotéis bem localizados. Então, quando a gente abre uma unidade nova, a gente já abre com a facilidade das pessoas podem não conhecer o hotel, mas conhecem a marca. Entendi. Então, elas vão dar preferência para usar quando tem um hotel novo. Pô, eu vou conhecer. Um exemplo, em São Paulo, Tatuapé, que tem 2 anos também. Ele fica na Zona Leste de São Paulo. É uma zona que não é tão procurada. Certo. Mas o hotel, ele bateu todos os recordes de abertura, superou todas as expectativas, porque ele está na torre mais alta de São Paulo, hoje, e porque é um Intercity. Os clientes quando a gente aborda os clientes falando assim, olha, tem um Intercity novo, me fala qual é que a gente vai começar a usar e ver como é que funciona. Alguns clientes ficam, alguns clientes saem, isso é normal, mas a Intercity já vem com essa solidez de nome, com essa base já consolidada para conseguir trazer esse público. Então, a gente teve essa facilidade também de conseguir acelerar esse processo de 5 anos em 2. O ponto de revitalização do Porto Maravilha foi acho que um grande acelerador para que, de fato, fosse reaberto em 2022. Sem dúvida. Sem dúvida. E em questão de vocês conseguirem expandir isso para outras localidades do Rio de Janeiro. Não só do Rio, porque vocês têm mais uma unidade aqui no Rio, na Zona Sul, certo? Isso, a gente tem o U2 na Zona Sul, que é o nosso produto de luxo. Que ele tem uma pegada mais urbana, lifestyle. Então, ele fica de frente para o Pão de Açúcar, ele tem aula de canoagem havaiana de manhã. É uma proposta completamente diferente, mas que conversa muito bem. Porque o que a gente faz muita parceria é, por exemplo, artistas. A produção fica comigo e o artista fica numa suíte de frente para o Pão de Açúcar, com vista para o Cristo Redentor, em Botafogo. Os empresários ficam comigo, o CEO fica de frente para o Pão de Açúcar, naquela suíte maravilhosa que eles têm. Então, é uma sinergia. A Intercity tem essa sinergia de marcas também. E a localidade de Botafogo, por exemplo, você falou algo de alguns serviços que vocês acabam fazendo parceria para impulsionar o turismo local, ali da Praia de Botafogo, Exato. Por exemplo, da Enseada. Aqui no Porto Maravilha também isso acontece quando você faz parcerias que são estratégicas, como por exemplo, a Aquario, a Upstar, e para você promover o turismo local, fazendo com que esse turista, esse cliente, esse hóspede que permaneça por mais tempo na unidade de vocês, certo? Exato, porque tem uma falsa sensação de insegurança na zona portuária. Porque é uma zona antiga, ainda são muitos galpões, tem muita pichação. Mas em 2 anos de hotel, o nosso índice de furto ou assalto de hóspede, seja fora ou dentro do hotel, é 0.
A gente teve o Festival do Tribuquê, que foi aqui na Zona Portuária, que foram 6 dias no Festival LGBT, que o índice de assalto foi 0. Então, a gente não tem essa insegurança. A gente tem uma falsa sensação de insegurança. Exatamente. Obviamente que a cidade não é uma cidade segura, como toda grande metrópole, mas pensando em Rio de Janeiro, a Zona Portuária é segura. Então, quando a gente traz o cliente para cá, a primeira sensação que ele tem é: vou fazer minha reunião e vou sair. Vou para a Zona Sul. Quando você dá para ele assim: vamos fazer o seguinte, vamos conhecer o Bar do Mar, vamos conhecer o Bar do Molejão, vamos conhecer o Aquarrio. Ele fala, a primeira pergunta é: mas não é perigoso? Quando a gente tem propriedade, a gente fala, não é, o cliente vai e o cliente volta fascinado. A gente tinha com o Hiroshi aqui no Nau uma parceria que no início, ele como eu tinha essa mesma falsa sensação de insegurança, nos eventos dele eu pedia para que alguém do Nau viesse buscar o meu cliente no hotel e levar até lá. E é menos de uma quadra. Uhum. E ele falou, tudo bem. Até que eu fui fazer esse trajeto e eu vi que não tinha a menor necessidade. Então, depois de 3, 4 meses, não precisava mais fazer isso, as pessoas continuaram indo. Então, é só a gente conseguir colocar que as pessoas entendam que é um local novo e que é um lugar seguro. Eu acho que é o desconhecimento da região e também como atribuir só um ponto empresarial que não existe a noitada da região portuária. Exato. Né? Ou você tem que subir de fato, ou ir, enfim, pro Bar do Mar, que é bem mais em cima, mas a questão aqui da base do Pier Mauá, por exemplo, ou de todo aquele entorno, dificilmente as pessoas vão agregar, ou enfim, atribuir uma imagem de uma vida noturna. Exato. E isso é o que vocês estão tentando trazer, inclusive, por tornar possível esse rooftop de atividades ali no hotel, certo? Exato, exatamente. É entender que aqui, a meu ver, vão levar alguns anos ainda para ter uma vida noturna. Mas mesmo que não tenha no entorno, se a gente for até a Gamboa, a gente tem o Bafo da Prainha, o Largo da Prainha, Casa Porto, Pedra do Sal, a The Home, a Cascadura, Sacadura 154, tá 3, 4 estações de VLT. Exato. A gente tem a Praça da Harmonia com bar delas, então vida noturna tem. Só que não é uma vida noturna que as pessoas estão acostumadas, que é sentar no barzinho de rua, que é a coisa carioca. Exato. Que é sentar no barzinho de rua, pedir uma cerveja de casca e ficar ali conversando até 3 horas da manhã. Uhum. E isso vai levar um tempo. Mas não tem problema, a gente cria outros formatos de lazer que também são bons. Até aderirem, né, no caso. Exatamente. Quando você fala dessa questão de mudar um pouco da proposta do Intercity para atrair outros públicos, inclusive, porque é algo que você já tem consolidado, estruturado dos eventos, então você sabe que esse é o teu público certo e que tenta expandir, claro, para outras camadas, outros tipos de público-alvo, que é trazer também a população local, como a gente estava falando no início do podcast. Essa população local que você diz, tem muita gente hoje que eu mesmo, por exemplo, tiro às vezes um fim de semana num hotel do Rio de Janeiro. Exatamente. Isso também é uma estratégia de que você acha que não só vocês, mas outros hotéis tentam de atrair o público de fato carioca que quer uma paz de um fim de semana, de um feriado dentro de algum hotel de luxo, um hotel que seja renomado aqui na nossa cidade? Sem dúvida. O próprio Visit, a própria Intercity na pandemia criaram, quer dizer, a Intercity não criou, mas a gente absorveu um termo chamado staycation, que em inglês seria as férias locais, que eu usei muito na pandemia. Quando começou a reabrir em hotéis, claro que eu fui para o hotel. A gente tem um ambiente seguro, um ambiente higienizado, aquela coisa toda. Então a gente pensa o seguinte, eu não aguento mais, eu moro em Copacabana. Tem vezes que eu falo com o meu noivo assim, vamos pro Hyatt na Barra? Porque pra gente já é sair um pouco daquela rotina, você vê um pouco da vista diferente. E os próprios moradores locais que vão estar aqui, vamos passar um final de semana, uma noite no hotel, aquele café da manhã de hotel, todo mundo ama, né? Você repete aí 5 vezes, sem peso na consciência. Exatamente. Aí você toma aquele café, você acorda, aquele café da manhã maravilhoso. É uma experiência, né, André? Aí você sobe, passa o dia na piscina, tem academia. Aí quando você volta pro quarto, tudo limpo e arrumado. É um espetáculo. Nada. E é isso, é uma fuga da rotina, como você mesmo. Vários casais fazem isso. Exato. Né? De você sair um pouco da rotina, você tirar um momento ali de paz. E isso é uma abordagem que os hotéis, inclusive o Intercity, tentam trazer justamente para a comunidade local, de que seja uma alternativa para essas pessoas. Exatamente. Né? Quando a gente conversou sobre essa questão de expansão da zona portuária, a gente hoje tem alguns hotéis, não só o Intercity, ao redor ali da rodoviária, por exemplo. Existe uma competitividade hoje muito grande de frentes públicos? Essa é uma pergunta bem difícil. Competitividade sempre vai existir, porque somos empresas, a gente quer gerar o maior resultado possível para o investidor e, né, para todo mundo. Mas eu acredito que como eu tenho 18 anos de carreira e faço parte de outros conselhos, a gente tem uma relação muito mais de parceria do que de competitividade de fato. Sempre tem, aquele cliente X fala comigo, agora fica com você, aquela coisa toda. Mas, no geral, a gente se apoia muito porque a gente tem as mesmas dores.
energia elétrica, pico de energia elétrica na zona portuária ainda é um problema. A questão de transporte, a questão de logística. Internet. A própria questão do evento, Renovation Week. Eu era hotel oficial, estava com um selo lá no banner. Mas eu não conseguia atender todo mundo. Então, a primeira coisa que eu faço é pegar o telefone e falar, vamos dividir essa demanda? Porque, para mim, é melhor que fique todo mundo próximo do que ele consiga um hotel de 500 apartamentos na Zona Sul e ano que vem ele não fica nem comigo nem com ele. Exatamente. É um ganha-ganha, né? Exatamente, nesse caso. exatamente. Dessa competitividade que a gente fala, hoje existe uma logística também, que você mesmo falou, das pessoas conhecerem o entorno da zona portuária, como Bafo da Prainha, o centro, a Pedra do Sal, que para muitos é conhecido quem é local, mas para outros que vêm ainda tem um receio por conta da segurança. Mas você falou essa questão da logística de, por exemplo, de você ter facilidade de chegar nesses locais. Com a questão do VLT, do Terminal Gentileza, você sente que o público que vocês recebem de outros estados, a questão de não depender mais tanto do Uber, você sente que isso mudou também a forma como as pessoas escolhem os hotéis aqui na nossa cidade? Eu acho que isso é muito mais pela questão de aeroporto, proximidade com os aeroportos. A gente também é um dos hotéis mais próximos do Galeão e a gente é um dos hotéis mais próximos do Santos Dumont. Então, a gente está no meio dos dois aeroportos. Na questão do VLT especificamente, não tanto porque você é obrigado a comprar um Rio Card. Então, quando eles não têm o Rio Card, eles não conseguem utilizar o VLT e acabam utilizando o Uber. Mas de logística de aeroporto, sem dúvida. O Terminal Gentileza facilitou mão de obra, porque as pessoas conseguem se deslocar mais rápido até o centro. Então, isso facilitou muito. E eu acho que com o tempo, quando tiver mais atrativo, vai ter mais gente de fora. Porque hoje, a Zona Sul pouco anda na zona portuária. Eu converso muito com o Museu da Manhã, com o Museu de Arte do Rio, e eles falam que o problema é que a Zona Sul não vem para o porto, só quando tem grandes eventos. Exato. E eu acredito assim, quando tiver, você pensar na Argentina, Porto Madeiro, você pensar em Los Angeles, Marina del Rey, todos são pontos hoje de turismo. Então isso vai se consolidar, vai levar um pouco de tempo, mas vai trazer. Mas hoje ainda é muito dependente de Uber, porque o VLT depende do Rio Card. O cliente não tem como entrar no Rio Card e ir. Ele é obrigado a comprar e é um por pessoa. Se é uma família de 7 pessoas, ele tem que comprar 7 Rio Cards. Meu Deus, sim. E aí ele vai olhar, tá, R$5 cada um. Eu vou até o Bafo da Praia e eu vou de Uber. Então, nesse ponto sente ainda. nesse ponto. Você tem uma expertise também de experiência em outras redes, como a Belmonte, a BHG, a Pestana, enfim, entre outras, entre gerente de operações, gerente de hospedagem. Hoje você é gerente geral do Intercity e com todas essas expertises, essas experiências, você com certeza trouxe muita coisa que você aproveitou em viagens, por exemplo, para trazer alguns insights. Como é que você vê hoje a questão do ramo da hotelaria aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro, comparado ao que acontece em outros estados aqui do Brasil, mas também comparado ao que acontece fora do país, às vezes em países bem próximos aqui, né, nossos vizinhos, assim. Se eu pensar em vizinho, a gente está muito bem posicionado. Se eu pensar em Rio, São Paulo, por exemplo, São Paulo tem uma estrutura mais sólida de hotelaria, de serviço, de mão de obra, de padrão de atendimento, de uma série de coisas. O Carioca foi conhecido durante muitos anos pelo mau serviço. E isso está mudando aos poucos. Na questão do exterior, também varia muito, porque a hotelaria no Rio de Janeiro é uma hotelaria muito cara. E por mais que eu, como hoteleiro, não deveria falar isso, eu falo na questão do custo-benefício. Você viajar para o Brasil hoje, para Noronha, por exemplo, é muito mais caro do que você viajar para o Caribe. Para o Nordeste como um todo. Para o Sul do Brasil agora está com uma campanha, após as chuvas, de retomada do Sul. Então, agora é a hora de ir para Gramado, agora é a hora de ir para Porto Alegre, agora é a hora de ir para Curitiba, Florianópolis, que não foram afetadas, mas a gente, quando pensa em viagem para o Sul, a gente já pensa nas chuvas e já acaba desistindo. Exatamente. Mas, no geral, a malha aérea é muito cara. Então, a hotelaria acaba levantando os valores pela questão da malha aérea e o custo todo vai aumentando. E quando você bota na ponta do lápis essa viagem, você acaba indo para o Chile, para a Argentina, que você vai ter um serviço talvez pior, uma qualidade de hotel talvez inferior, mas você topa pagar aquilo porque você acha mais justo. Exato. Às vezes pela experiência de um outro país, assim. Exato. Né? Então, o que eu vejo assim, a gente está muito bem, as redes hoteleiras estão investindo muito em tecnologia. A Intercity agora criou um aplicativo de fidelidade, onde você tem descontos exclusivos em todos os hotéis da rede. São quantos hoje? São 30? São 47. São 47. E a gente tem outros programas da Accor também que são muito bons. A gente tem a Intercity investindo em programas de marketing digital para fazer anúncios mais assertivos. A gente tem investimentos em programas que fazem análise de dados e coletas para a gente entender melhor o que o nosso cliente da ponta ele quer, de padronizar o atendimento, de padronizar o serviço. O feedback mesmo, né? Exato. Então, a gente trabalha hoje, a tecnologia tem sido muito bem trabalhada no Brasil, a Intercity trabalha muito bem essa tecnologia.
para hotéis urbanos. Então, a gente está muito bem posicionado. A gente não deixa nada a desejar. Eu trabalhei em Los Angeles, trabalhei na Austrália, trabalhei em Londres e a gente não deixa nada a desejar. A gente é que tem um olhar ainda, talvez, um pouco de vira-lata, que acha que tudo lá fora é mais... É melhor. É melhor. E aí você chega num hotel em Londres que é R$600 a diária, naquela casa antiga, aquele carpete velho, aquela coisa toda. Aí você fala, mas eu estou em Londres. Exatamente. E aí você chega num hotel, no próprio Tatuapé, que eu comentei, em São Paulo. O hotel é todo moderno, o hotel tem Alexa nos quartos, o hotel tem a cortina que abre automaticamente, tem cromoterapia no banheiro. E aí você fala assim, mas é o mínimo, né, que me podem me oferecer. Estou no Brasil ainda. Exatamente. Essa síndrome de vira-lata que você diz, isso afetou a questão do consumo de hotéis por pessoas da região por muito tempo, né? Porque isso que eu acho que mudou um pouco nos últimos anos, dessa visão de que você não precisa, às vezes, viajar para... Às vezes você gasta um pouquinho mais, você tem um pouco de conforto por um tempo. Você acha que essa mentalidade das pessoas aproveitarem a questão do turismo da própria região como um turista mesmo, não como um local, isso vem mudando ao longo dos anos? Eu acho que São Paulo está mudando muito mais rápido. O paulistano agora, eles têm o hábito de comer em hotel, os brunches de hotéis, os cafés da manhã de hotéis. Mas também tem, por parte do hotel, fazer essa proposta, né, diferenciada. Mas o carioca ele é mais complicado, porque a gente anda de chinelo, short, camiseta, na beira da praia. Aí você pensa, olha para um hotel, você fala, vamos almoçar? Vamos. Aí você olha para aquele hotel imponente, enorme. Aí você olha e fala assim, não vou entrar, adequado. Né? Exato. E é uma besteira, tirando pouquíssimos hotéis de alto luxo, você pode entrar como você quiser. Exato. Pagando a conta no final. Não lavando o prato no final, exatamente. Tudo certo. Então, o carioca tem um pouquinho de entrave ainda, porque a gente é muito praiano. E aí, para entrar em hotel, sempre é aquela questão mais de... Será que eu posso? Será que eu estou bem vestido? Será que eu não estou? Puta, eu vou ser mal atendido. Vão olhar para mim e falar... Então, a gente tem um pouquinho ainda isso, mas está quebrando. Né? Mas está quebrando. E quando a gente fala de intercity, de hotel urbano, que você chegou a comentar sobre isso, o que tem de diferencial nessa proposta de entrar mais na questão da cidade, não tanto no litoral, na questão da Zona Sul, por exemplo, e promover um luxo diferenciado, uma experiência de hotelaria diferenciada para centros mais urbanos da nossa cidade do Rio de Janeiro? Pensa aqui o Porto Maravilha, que você já conhece. A gente está numa zona portuária que você vai trabalhar o dia inteiro. Você trabalha, às vezes, 8, 10, 11 horas por dia. Sim. Aí você volta para o hotel, o que você mais quer? Um bom banho, um quarto acolhedor, uma excelente cama, uma televisão com canais que você queira assistir, um service, você não quer descer, às vezes, para jantar. Você quer poder olhar, escolher ali no QR Code o prato que você quer, chegar em meia hora no seu quarto e está tudo ótimo. Então, são as facilidades de você entregar o melhor necessário sem florear muito. É aquela coisa, básico, muito bem feito. Exatamente, é isso. A gente tem a vista, que é bonita. A gente tem uma janela que é do teto ao chão, que é uma janela panorâmica em todos os quartos. Mas, no final das contas, o que a gente quer é uma internet para poder falar com as pessoas em casa, é poder o conforto de uma boa comida, um bom banho e um bom café da manhã. E você chegar no hotel, ser bem atendido, não ter aquela fila enorme para fazer check-in, ou aquela pessoa mal-humorada para atender. Na hora que você quer ir embora, você quer poder chegar, pagar e ir embora, você não quer ter aquele inconveniente de ficar uma hora esperando. Então, o foco é na agilidade com qualidade. Você entrega o que a pessoa precisa, na melhor maneira, o mais rápido possível. Mesmo vocês conseguindo expandir esse alcance de público-alvo, sem perder a proposta de um hotel urbano, que eu acho que é isso que você bateu muito na tecla, porque um hotel urbano, a proposta dele é diferenciada de um hotel na Zona Sul, por exemplo, dependendo da localidade, apesar de que vocês têm uma unidade em Botafogo. Mas a proposta é diferente, né? Sim, total. Pensa assim, exemplos práticos. Quando você chega num hotel na Orla, você tem apoio de praia, você começa a ter toalha de praia, você começa a ter serviço de bar na praia, às vezes você tem um mordomo, você tem alguém que vai fazer sua mala, você tem uma pessoa na porta para carregar suas bagagens. Você tem vários pequenos serviços que agregam valor para aquele perfil de público. Para aquela experiência, né? Eu viajo com uma malinha de mão. Até 5 dias de viagem, uma malinha de mão está ali. Se for frio, talvez uma mala de mão e uma mochila. Eu não preciso de alguém receber. Óbvio que é bonito alguém me receber na porta. Mas se eu vou pagar mais por isso, eu carrego a minha mala. Não tem problema. Quando eu chego no quarto, eu não preciso de uma pessoa entrando várias vezes por dia para ver se precisa de alguma coisa, ou se vai querer mais alguma coisa. Eu preciso, assim, sair para tomar café. O ideal é que quando eu voltar, eu esteja arrumado. Mas tudo bem, se não deu tempo, quando eu voltar do trabalho, tem que estar arrumado.
Então é uma coisa muito mais prática, objetiva e funcional nesse caminho. Sim, e aí nessa questão, por exemplo, você falou que tem 47 unidades da Intercity no Brasil, certo? Isso. Vocês têm o slogan do Faz Bem Viajar em 30 destinos, ou seja, essas 47 unidades são espalhadas por 30 localidades hoje no Brasil, né? Isso, exatamente. E tem uma pretensão de expansão disso, que você possa falar, claro? Acho que toda rede sempre quer expandir, né? Porque quanto mais a gente expande, maior o nosso market share e maior nosso retorno de investimento. Qual foi a unidade mais recente lançada? Se eu não me engano, foi Tatuapé. Tatuapé, ok. A gente tem 2 modelos que a gente administra, hotéis, e tem modelos que só usam a marca da Intercity e as pessoas próprias administram. Então, tem algumas trocas de bandeira, mas pelo que eu me lembro é o Tatuapé. Mas a gente tem expansão não só territorial de estado, como também de novas unidades. Só que isso fica 7 chaves, está muito acima da minha folha de pagamento. Ok, tudo bem. Não vou insistir nisso. Eu acho que quem assistir vai entender nesse ponto. Hoje você, como gerente geral do Intercity, você levanta muito a bandeira do Porto Maravilha, inclusive está super engajado em pautas como você está muito associado ao Visit Bureau, né, que é voltado a essas pautas de impulsionamento e aceleração do turismo na região. Você levanta muito a bandeira do Porto Maravilha. Você, por já ter vindo de outras experiências em outros hotéis, quando você assumiu esse cargo de gerente geral do Intercity, você achou que você ia ser tão engajado na região portuária como você é hoje? Achei. E foi achei porque eu sou boêmio do samba. Você quer me encontrar sexta-feira à noite, você procura um barzinho que tem uma cervejinha gelada, eu vou estar ali. Bafo da Prainha, o Rafael, Casa Porto, Bafo da Prainha, eu estou lá sempre. Todo diretor que vem eu levo lá, todo investidor que vem eu levo lá. Você veste a camisa, de fato, na nossa região. Eu sempre fui. Lapa, Zona Portuária, Gamboa, eu sempre fui apaixonado. Não sou do samba de carnaval, mas eu gosto do samba do boteco, da roda de samba. Então, quando me perguntaram assim, André, a gente vai reabrir o Intercity da Zona Portuária, o que você acha? Eu falei, putz, é a minha cara. Essa pegada de grafite, essa pegada urbana, meio rústica, assim, meio boêmia. Eu adorei. Sabia que ia ser um grande desafio, mas eu sabia que o potencial era enorme, como tem sido. A gente só tem crescido e muito bem. Pois é, porque você falou que criou-se um monopólio de região hoteleira, né, na região, e que vocês se apoiam muito, apesar da competitividade que é inerente, né, é um fato, mas que vocês se apoiam justamente para potencializar aqui a região, para que não tire uma pessoa que possivelmente ia se hospedar ou no seu, ou enfim, em qualquer outra rede de outro hotel, que vá para uma outra região do Rio de Janeiro, que querendo ou não, vira uma competição de localidade, né? Aconteceu já desde que eu entrei. A gente tinha um grande cliente aqui da Zona Portuária, que tinha um escritório que era um andar inteiro num prédio aqui. E ele falou, e eu comecei a ver que a demanda dele começou a diminuir no hotel. Aí eu liguei e falei, o que houve? É porque os funcionários não estão muito felizes na Zona Portuária, a gente vai levar todos eles para Botafogo. Ai, meu Deus. E aí eu falei, bom, isso não tem como lutar, né? Mas eu falei, tem algo que eu possa fazer, tem algo que eu possa oferecer, coisa e tal? Não, isso não é uma decisão nossa, beleza. Eles começaram a Botafogo e voltaram para a Zona Portuária. Porque eles entenderam que pode não ser bonito, mas é seguro. E é muito mais fácil lidar com o que você já conhece do que você lidar com o mercado todo novo. E que, mal ou bem, é consideravelmente mais caro quando você muda para a Zona Sul. Então, eles agora estão voltando aos poucos à Zona Portuária. E eu gosto de ver isso porque aconteceu isso muito no primeiro ano. Eu tive vários clientes que saíram, que usaram o hotel, saíram, aí foram para Niterói e para a Zona Sul. Deram 4, 5 meses e voltaram para o hotel. Porque viram que qualidade e custo-benefício vale a pena. Exato. Então, acontece. E hoje, como você é gerente geral do Intercity do Porto, acho que eu até peço para você direcionar um discurso para essa câmera, atraindo também as pessoas que... Hoje a gente tem uma gama de marcas e empresas que fazem parte hoje do ecossistema do clube, não só em membros prêmio, mas muito mais do que isso, são empresas parceiras nossas que fazem muitos eventos, né, na região. E que dificilmente, às vezes, que hoje, como tem muita opção, é difícil que as pessoas não tenham um nome em mente, uma marca em mente de hotel. Mas tem muitas vezes que muitas delas não sabem, né, cotar, de fato, fazer um orçamento para trazer esses outros clientes de outros estados para o Rio, para a região portuária. Então, acho que você explicar um pouco de como o Intercity está disponível para essas empresas que hoje fazem parte do ecossistema do clube, justamente para ser um atrativo mesmo, para que seja uma opção dentro da cartela de opções dessas pessoas aqui na nossa cidade do Rio. O Intercity, ele, além de ser na localização central do Rio, a gente está a 20 minutos do Galeão, a 15 minutos do Santos Dumont, a gente está próximo ao Maracanã, próximo aos pontos turísticos. A gente tem um sistema de estacionamento com valet 24 horas. Então, pode entrar e sair de carro o horário que quiser. A gente tem um restaurante aberto todos os horários, café da manhã, almoço, jantar, de serviço de quarto,
O próprio bar do hotel hoje com uma mixologia de alto nível. A gente tem 6 salas de eventos. Então, a gente tem todo um ecossistema montado para trazer o evento, trazer o hóspede para cá e permanecer com esse hóspede aqui com tudo que precisa para isso. Então, às vezes, quer fazer uma reunião, a gente tem sala de reunião. Quer fazer o café da manhã com outras pessoas? Pode também. É só procurar que a gente consegue montar o perfil do pacote daquilo que você vai precisar. Pouco provável vai ser que você precise de algo que a gente não tenha como atender. Muitíssimo obrigada, André. Acho que foi um mega bate-papo assim, sobre o potencial de hotelaria da nossa região portuária. A gente sabe que aqui está crescendo, que está expandindo. A gente vem falando muito isso no Distrito do Porto, vem falando inclusive das ações dos setores turísticos da região para potencializar e atrair mais público. Eu espero que cada vez mais o Intercity atraia mais público, tanto da nossa comunidade quanto de todo o entorno, principalmente da comunidade local, que vocês têm uma pauta muito bem consolidada em questão de trazer realmente a população local, as pessoas que vêm aqui trabalhar para usar o hotel da melhor forma possível. E eu tô ansiosa para o rooftop. Eu também. Eu acho que a equipe toda do Clube Empreendedor. Muitíssimo obrigada. Olha, mais um Clubecast com membro prêmio aqui do ramo da hotelaria. A gente convidando empreendedores de sucesso, pessoas que estão à frente de atuação no mercado, para dialogar sobre empreendedorismo, negócios, de uma forma mais atualizada e mais moderna aqui da nossa cidade do Rio de Janeiro. Até a próxima.